Boa noite, pessoal. Pera lá, tem uma coisa aqui que deu errado. Pera lá, deixa eu acertar aqui. Vastia, Vastia Azevedo Pereira. Bem-vindo ao Pincel Solidário. Obrigado, Vastia. Um abração pra você. Pessoal, não sei como é que tá aí, ô Mônia. Como é que tá aí? Tá saindo som aí? Deixa eu ver aqui se eu tô ao vivo mesmo. Tô minhas dúvidas. Tá, tô ao vivo. Pois é, Lúcia, é que eu esqueci de abrir a página do YouTube. Esqueci de abrir a página do YouTube pra ver como é que tá ficando. Então é isso, meu povo. Hoje eu tô com a câmera. A minha câmera deu problema mesmo, a câmera da live. Eu tô com a filmadora hoje. Ô, Mônia, vê se tá ficando boa aí. Vê se a imagem tá legal. Hoje eu tô de filmadora. Se tiver filé, eu fico só com ela. Boa noite, professor. Um abraço aqui de Vinhedo. Obrigado, meu amigo. Um abração também para Vinhedo, para você e para o povo de Vinhedo. Está ao vivo, boa noite, de Recife. Obrigado, Lúcia Helena, de Recife. Um abração para você e para todo mundo aí de Recife. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ana Alencar. Então, meu povo, nós vamos fazer uma paisagem aqui hoje. Ela não é uma paisagem tão simples, não. Então, não espere que vai terminar hoje, porque não vai. Mas eu vou explicar, né? A gente tem. Agora, como eu falei, né? O propósito maior das minhas lives agora é explicar. Oi, Domingo. Tudo bom, e você? Espero que também esteja. Tô limpando os pincéis aqui porque eu sou cabeçudo, né? Deixo pra fazer as coisas tudo na última hora. Mas se não fizer assim, daí não tem graça. Gostoso é a gente ficar atrapalhado. Lúcia Helena do Rio de Janeiro. Obrigado, Lúcia Helena. E aí, Lúcia Helena, o que está acontecendo aí no Rio de Janeiro? Tá todo mundo falando. Um abração para todo mundo aí. Para você. Vamos ver aqui. Enquanto eu tô ajeitando aqui meu, meu pincéis aqui. Ó, parecia que não tinha solução aí, tá vendo? Então, gente, ó, nós vamos começar aqui pelo céu. Aqui tem um cavalo, aqui, mas não risquei o cavalo porque depois a gente faz por cima, né? Então nós vamos começar aqui pelo céu.
Vou usar essa chapa aqui mesmo de paleta. Porque aqui o que importa é a pintura. Esse negócio de paleta, chique. E pincel de pelo de não sei o que. Pelo de Marta. O negócio aqui é pincel de pelo de lobisomem. Pincel de pelo de orelha de mula sem cabeça. Então, ó. Tinta branca. Azul da Prússia. Eu sempre, quase sempre eu pinto só com 4 cores de tinta. Isso é para vocês aprenderem também a misturar tinta, né? Ó, vermelho de cádmio, amarelo pode ser qualquer amarelo, desde que seja um amarelo claro, né? E o meu amarelo tá acabando, mas eu fui comprar tinta hoje e esqueci de comprar o amarelo. Mas será o Benedito? Bom, vamos ver. Qualquer coisa eu invento. Aqui eu já tenho 4 cores: amarelo, vermelho, azul. E não precisa nem de preto. Porque a gente faz aqui as cores parecer preto, né? Então a gente começa, gente, pelo fundão lá. Aqui, as montanhas mais distantes, para cima, né? É onde a gente vai começar. Aí aquela história, né? Por que você começa daqui exatamente? Não pode começar daqui, daqui. A pessoa pode começar da onde quiser, mas se ele começar do lugar certo, ele vai conseguir fazer melhor. Boa noite, minha flor. A Val. Zé, aonde anda a Val aí? Tá aí já, ó. Ela não tá aqui em casa, ela tá fazendo umas coisas lá na casa dela. Na nossa casa, né? Tá, ela de lá, ela tá monitorando. Então nós vamos fazer uma corzinha que é a cor do horizonte mesmo, lá acima das montanhas. Então a gente vai pegar o branco, o azul, para nós fazer um azulzinho bem clarinho, ó, bem clarinho. Misturar tudo isso aqui que a gente vai usar mesmo. Um azul bem clarinho, só que não é um azulzinho só. Eu quero que esse azul aqui, ele esteja um pouquinho creme, como se fosse um creme. Então eu vou colocar um pouquinho de vermelho, mas é só um pouquinho, e um pouquinho do amarelo. Para a gente fazer uma corzinha parecida com uma cor de pele clarinha pendendo para azul. Ó, essa cor aqui, ó. Ó, essa é a cor que a gente vai colocar lá no horizonte. Aí a gente pega um pincelzão, assim, porque para fazer o fundão na tela, não precisa ser aqueles pincel, daqueles pincel caro, pode ser esse pincelão mesmo, durão aqui. Porque a gente vai colocar tinta na tela, a gente não vai fazer detalhes ainda. E a gente vem fazendo toda a parte do horizonte com essa corzinha, já que vocês vão entender o motivo. Ó, eu vou pintar por cima. Esse risco aqui, ó, assim que terminar a live, eu vou passar ele bem feitinho, porque aqui tá de qualquer jeito, né? Não deu tempo de elaborar o risco. Geralmente eu elaboro. Não deu tempo de elaborar o risco. Já tivemos que sair hoje. E não deu tempo de elaborar o risco para você, bem certinho. Aquele risco bonito, que parece todos os detalhes. Mas depois que terminar a live, eu já vou providenciar e vou colocar lá no grupo do Telegram, já em PDF, pro povo. Em risco, para todo mundo que tiver no grupo do Telegram lá, vai ter acesso ao risco em PDF. Então, ó, né, faz esse azul clarinho lá no horizonte. Depois a gente vem trazendo mais um pouquinho de azul, ó, e mais um pouquinho de vermelho. Ô Mônica, eu tô fazendo com a filmadora, daí você fala, vê aí, avalia aí como é que ficou, aí, como é que tá a imagem. Boa noite, Mário.
Marivone. Boa noite, Marivone. Chegando agora. Bom, obrigado, Marivone. Boa noite, Zé Ival. Augusta Borges. Boa noite, Augusta. Reginaldo da Rocha. Oi, meu amigo Reginaldo. Obrigado pela sua presença. É isso aí, gente, ó. Nós vamos fazer mais uma misturinha aqui. Agora vamos misturar com o pincelzão mesmo. Ó, um pouquinho mais escuro, mas sempre adicionando o vermelhinho e um pouquinho do amarelo. Então a gente vai fazer uma corzinha um pouquinho mais escura. E a gente vai colocar essa corzinha mais escura aqui em cima, ó. Ó. Primeiro a gente coloca assim de qualquer jeitão mesmo. Ó. Depois, na hora que a tinta do pincel já estiver acabando, assim, ó, daí que a gente vem misturar, ó. A gente tem que misturar enquanto a tinta do pincel acabou já, né? Porque senão a gente começa a trazer o azulão para baixo. E aqui o objetivo agora dessa pincelada aqui é apenas fundir uma cor com a outra, né? Fazer com que fique um degradê. Tá bom, Mônia? A imagem? Então, com a filmadora, a gente tem às vezes um pouquinho menos resolução do que a webcam. A webcam que a gente tem aqui 4K, tudo, né? Mas só que a filmadora, ela é exato. Ela vai mostrar as cores exatas. Vocês entenderam? Ó, um pouquinho mais forte agora. Ainda assim, agora um pouquinho mais de vermelho. Agora não vou pôr mais amarelo, não. Só um pouquinho mais de vermelho aqui, ó. E aí a gente vai fazendo aqui o degradê, né? Escurecendo cada vez mais. Usando pouca tinta, né? Porque nós não estamos... Nós estamos eu estou fazendo a pintura aqui direcionado para o povo que está aprendendo. Então, quando a gente usa pouca tinta, é mais fácil de pintar. Mas não significa que vocês vão poder, que vocês vão também fazer assim, ó, sem tinta quase. Não, tem que ter tinta. A tinta tem que cobrir a tela direitinho, ó, mas não pode ficar aquele excesso de tinta. Não pode na fase que vocês estão, né? Quem está aprendendo, né? Tem gente aí que já sabe pintar, claro. Então, vocês que querem aprender a pintar, comece usando assim pouquinha tinta para vocês não fazer, para não ficar lambuzado, assim, né? Porque às vezes a gente começa a colocar muita tinta, depois a gente não consegue clarear aquele excesso de escuro, não deixa, vai penar. Então é colocando, trabalhando um pouco a tinta, daí conforme vai adquirindo experiência, né? Aí vocês vão abusando, porque daí vocês vão adquirindo também o domínio, né? Sobre as tintas. Daí vocês podem colocar bastante tinta, deitar e rolar. Então, ó, degradê. Eu vou fazer uma nuvem bem bonita aqui, uma nuviaça. Vou fazer uma nuviaça aqui. Essa tela aqui é uma tela cheia de detalhes e eu vou explicar todo o passo a passo dela. Então, quem quiser acompanhar, eu já estou avisando, ela é uma tela que talvez nem 2 lives não vai dar para terminar, porque como eu falei, tem um cavalo, tem um monte de coisinha aqui. E eu quero explicar os detalhes, então por causa disso às vezes não termina, né? Quer dizer, hoje não vai terminar, mas às vezes nem 2 lives vai terminar, mas vocês que estão querendo aprender, eu passo a passo, né? Pode, da próxima live vocês vão acompanhar, né? Então, ó, vamos envolvendo bem, vamos colocando mais tinta conforme a necessidade, né? Agora colocando um pouquinho mais de vermelho, que agora eu quero prender um pouquinho, tirar o azulzinho clarinho, deixar assim uma... Aqui eu vou pintar só em alguns pontos aqui, porque vai ter uma árvore, né? Então não tem necessidade não tem aquela necessidade de cobrir tudo, né? Só onde que eu quero que pareça os frestas da árvore é onde que eu vou pintar. Aqui nós já vamos fazer escuro. Passando assim as cerdas do pincel com
pincel de cabo amarelo aqui, ó. Esse pincel aqui nem número não tá enxergando mais, aqui no 22. Mas pode ser um menorzinho um pouco, outro maiorzinho. O importante é que seja um pincel de cerda firme, não aqueles que parece arame arranhando também, não. Tem que ser uma cerda firme, mas bom, né? Porque senão vai passar o fundo, vai ficar arranhado aquilo, né? E nós não queremos arranhado, não. Então, ó, novamente, vamos misturar mais tinta aqui, sempre um pouquinho de vermelho, o azul não ficar um azul puro. Eu não quero um azul puro. Veremos. Isso aí, mano, dá pra aprender muita coisa. Inclusive aqui, esse quadro aqui, ele tem bastante coisa. Eu ia fazer um pôr do sol, mas eu mudei de ideia. Aqui vai ter bastante coisa, aqui montanha, vai ter uma sequência de montanha que eu quero explicar, que é muito importante. Ó, aqui já tá bom. Feito isso, nós vamos agora fazer um cinza. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar, fazer novamente esse azulzinho que nós fizemos do céu. Ó, o primeiro aqui. Um pouquinho mais, aqui em cima aqui. Um azulzinho. Só que agora esse azulzinho nós vamos misturar um pouco. Ó, hoje eu não estou usando nem o preto. Vou fazer o escuro. Eu faço essas gracinhas para vocês aprenderem também, né? Ó, como que não precisa de preto para vocês fazerem essas cores. Agora um pouquinho de amarelo. Só para deixar a sensação de cinza. Porque o amarelo com vermelho, ele dá um laranja, né? E se não colocar o amarelo, daí não fica cinza. Então a gente consegue fazer até o preto. Só que para fazer o preto tem que ser aquele amarelo transparente. Ó, gente, agora nós vamos pegar essa cor que nós fizemos ali, vamos misturar aqui, ó. Fazer um cinza azulado. Um cinza azulado. Esse cinza azulado, deixa eu pegar um outro pincel agora. Esse cinza azulado vai ser a cor que a gente vai fazer a base das nuvens. Então a gente baseou mais ou menos numa gravura para poder fazer a capa do vídeo. Mas vocês sabem que eu não gosto eu não gosto de fazer igual da gravura. Eu gosto de fazer diferente. Então, ó, pode ver que não é branco, olha bem. Mas quando coloca em cima do escuro, parece que é branco, né? Por que eu fiz essa cor aqui e não coloquei o branco? É porque eu quero fazer luz nessa nuvem. Então, se eu colocar o branco já vai ficar muito claro, não vai ter como fazer as luzes. Entenderam? Agora, se eu coloco essa cor aqui, depois eu venho fazendo as luzes. Então, eu vou trabalhar aqui a primeira parte da nuvem. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais escuro aqui por baixo, aqui, ó, pra gente idealizar aqui, ó, a bunda da nuvem, a bunda não, a parte de baixo da nuvem, ó. A primeira pincelada não, a primeira camada, a gente já deixa ela bem parecido com nuvem. Então, ó, se vocês olharem no céu, inclusive esses dias tá assim as nuvens. Vocês vão ver que as nuvens aqui em cima, ó, ela não tem limite não, ó. Ela vai, sobe, vira para cá, fica à vontade. Mas aqui embaixo ela tem um certo limite. Não é retinho assim não, mas é mais reto do que lá em cima. Vocês entenderam? Aqui na parte de baixo ela tem dá a impressão que tem um limite, na atmosfera dá a impressão que tem um limite, né? Que não deixa ela. Eu acho que é o ar quente, né? Que fica ali, né? Que fica naquele ponto, né? Ela não chega a passar daquele ar. Então a gente vai deixar nesse tom aí. Aqui a gente vai fazer árvore, então não precisa fazer nuvem, só sugerir umas coisas lá. E aqui a gente vai fazer umas nuvinhas lá, umas coisinhas, como se o céu tivesse meio cheio
das pequeninas nuvens que vai formando, né? Chega de tarde assim, daí cai aquele temporal, né? Mais ou menos assim. Por enquanto tá começando. Então a gente vai fazer um céu meio manchado aqui, né? Agora com um pincelzinho menor eu vou fazer já alguns detalhes da nuvem. Não vou fazer todos os detalhes ainda não, mas já vou fazer alguns detalhes. Daí eu vou pegar o branco puro aqui. Nós vamos idealizar a luz aqui. Sim. Então a gente vai fazer as pontas da nuvem, né? As pontinhas. Ó, pincel de Pedro Lobisomem Filhote. Daí vocês vão fazendo assim uma luz, né? Olha, pessoal, eu vou falar uma novidade para você. Eu não estava falando porque eu não tinha feito ainda, né? Mas agora já está feito. Não está ainda, não tá ainda em funcionamento porque eu ainda estou fazendo umas coisas aqui. Mas provavelmente amanhã já vai estar no ar aí um negócio. Eu eu tô criando aqui um editor para vocês colocar criar o PDF. Então vocês vão ter um painel. Quem é membro do YouTube, quem é membro que vai ter acesso. Vocês vão ter um painel onde tem uma galeria já de risco. Daí vocês escolhem o risco que vocês querem. Vocês vão ter ali já um editor para vocês transformar em PDF. Vocês mesmo, não precisa eu passar mais nada. E aí só pintar, né? Então vocês mesmo que vão fazer o PDF de vocês, um editor de PDF, um gerador de PDF online. E também tem uma outra coisa, mas esse aí também vai ter também. Esse é grátis, mas vai ter a parte também dos VIP, né? Que tem, onde libera mais recursos. É um estúdio de cenário. Esse eu não vou falar muito porque não tem como explicar, é só vendo. Mas é um lugar onde vocês vão criar o próprio cenário de vocês para pintar. Qualquer um vai conseguir criar. Né, minha filha? Você já viu, né, como é que funciona. Mas esse aí eu ainda não vou comentar tanto, porque esse daí ainda tá meio... Não é que já tá pronto também, mas tem que aprontar as artes, né? E a arte daí é demorado. Então, a hora que estiver pronto, eu libero. Mas o editor de PDF já tá pronto e já tá funcionando. Esse já vai estar... hoje mesmo, acho, à noite, eu já vou liberar ele. Então, gente, ó. Vocês podem... Depois pode clarear mais. Pode, quiser colocar em vez de branquinho, colocar um pouquinho de cor de pele, né? Eu gosto mais até quando é uma corzinha de pele assim. Deixa eu ver aqui. Verdade, muito legal. É isso aí, Mônica. Eu tava louco para fazer esse negócio, mas aí tava demorou meses para fazer. Sueli Elias, boa noite, Sueli. Raimundinha Bandeira, boa noite, Raimundinha. Sônia Regina, boa noite, Zé Arantes e Val, gratidão por mais essa aula. Boa noite, Sônia. Ivone, essa tela vai ficar maravilhosa. Vai ficar maravilhosa, sim. Pode escrever no caderninho aí. A tela do Zé vai ficar maravilhosa. E olha, essa tela aqui ainda estão vendendo. Não é pequena, não. Deixa eu ver quanto que tá. 2... Acho que é quase 50. Ai, ai, ai. Esqueci o tamanho da tela, Val. Você que tá aí no chat aí, você sabe? É uma tela grande, né? Tá vendendo baratinho. Resolvi vender baratinho essa. Porque nós estamos... A Val que deu a tela pra mim, né? E eu falei assim, então... Ela deu a tela e falou, pode vender baratinho. Então, Zé, daí... Vamos vender baratinho, então, é.
Aqui, se a gente não vender baratinho, já vai juntando muita tela, né? A gente tem que vender baratinho. Então, quem quiser comprar tela barato é no canal do Zé. Quem quiser comprar pintura, né, a óleo, em tela, baratinho. Ó, gente, vocês colocam a tintinha só num ladinho assim do pincel, o ladinho que tá com a tinta fica direcionado para cima e todas aquelas partes que vocês sentem que o sol bateu, vocês dão uma iluminada. É evidente, né? E também cuidado para não ficar muito redondinho. Aqui mesmo já tá meio redondinho demais. Vamos ajeitar. Vamos deixar mais naturalzinho. Vamos deixar com cara de nuvem mesmo, não com cara de, de carneirinho, né? Vamos espalhar um pouquinho mais, assim. Fazer mais umas ondinhas, mais umas pontinhas. Para não ficar tudo muito redondinho, né? Senão infantiliza a pintura. Nós não queremos fazer infantilizado, não. Ó, fazer aqui uma pontinha, desce aqui, sobe de novo, ó. É assim que é a nuvem. A nuvem fica bem à vontade. A natureza não fica colocando a reguinha lá, não. Ela faz as coisas acontecer do jeito que quer. E aí os acabamentos finais mesmo dessa nuvem a gente vai fazer depois, na outra live, né? Que a gente vai fazer, que daí vai estar um pouco seco. A gente vai destacar, né? Aquela luz que a gente colocar daí vai destacar, porque não vai misturar muito com o de baixo. Então a gente já fez aqui simulando uma luz, né? Uma nuvem com luz. A gente vai dar umas pinceladinhas assim meio rebelde, assim, ó. Sabe quando você parece que caiu o pincel assim, faz uma coisinha assim, ó? É isso aqui. Porque as nuvinhas que ficam no céu é isso aí. Você não tem como desenhar, não precisa desenhar ela. Só que daí ficar riscando também não parece, né? Então a gente vai fazer assim uma. Sabe quando dá a impressão que o pincel quer escapar da mão, mas você quer pegar, quer ajeitar ali. Daí você aproveita e dá uma passada ali, uma esfregada ali e tal. É assim. Aquelas pinceladas sem ficar muito. Sem lógica, né? Quer dizer, tem a lógica, mas aparentemente é uma pincelada sem lógica. Daí vamos sair para lá também. Aquele céu assim que tá meio. Que nem tava hoje aqui. Meio embaçado, assim. Tinha alguns lugares que tinha umas nuvens, outros lugares não tava só assim, cheio de coisinha no céu e tal. Mas eu vou parar por aqui, porque senão nós vamos ficar no céu muito tempo. Vamos vir para a montanha, que eu quero explicar uma coisa muito interessante. Então nós vamos fazer assim. A gente vai pegar essa cor mesmo que nós estávamos trabalhando ali na nuvem. Ó. A gente vai trabalhar a montanha lá distante, a mais distante, só que um pouquinho mais escurinho um pouco, ó. Uma cor clara, ó. As montanhas distantes. Vou subir um pouquinho, vou baixar um pouquinho, vou fazer umas coisinhas assim e tal. Cuidado para não fazer assim, gente, ó. Que nem a gente vê. Não, a montanha ela tem as formas variadas. Então a gente não pode ficar ali fazendo ondinha não, que nem costa de camelo. Então, gente, ó, uma corzinha. Lembra que nós fizemos essa cor que nós colocamos um pouquinho de vermelho, ó. Não é só azul e branco, não. Tem que ter um pouquinho de vermelho. Pra dar uma diferenciadinha no azul. Pra não ficar aquele azulzinho muito purinho, sabe? Essa é a cor que a gente vai usar na montanha mais distante. Lá longe mesmo, assim, ó. Vai aparecer pelas frestinhas aqui e tal. Aqui a gente já vai fazer uns matos que já não vai aparecer mais. Aqui eu vou fazer uma árvore subindo até ali em cima. Feito isso, a gente vai fazer agora a camada de montanha que está mais próxima dessa. Então, a gente vai fazer aqui, vai escurecer um pouquinho mais e ainda colocar um pouquinho mais de vermelho. Ó. Então a gente vai fazer a montanha que está mais próxima agora.
ficou muito escuro, então nós vamos clarear um pouquinho. Essa montanha que está mais próxima, a gente vai até passar alguns pontos para cima da outra, para a gente reforçar a sensação de sobreposição, né? Então, gente, é assim. Aí, a profundidade, isso aqui se chama perspectiva tonal, né? Cada um fala de um jeito. Tem uns que falam perspectiva tonal, perspectiva de atmosférica. Cada um fala, dá o nome que quiser. O importante é que vocês sabem o que é. Então, vocês fazem o seguinte. Quando vocês estiverem andando de carro, ou estiver num sítio, algum lugar assim, vocês observam as montanhas. A montanha mais distante, ela vai ficando mais clara, mas também vai ficando mais azul. Um azulzinho mais puro. E as montanhas, e conforme vai aproximando a distância, as montanhas começam a ficar um pouquinho mais escuras, mas só que daí também já começa a pender para verde. O que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou colocar um pouquinho de amarelo para deixar esse azul meio misturado, meio pendendo para verde, mas continua com o vermelho, o azul, só que agora acrescenta um pouquinho mais de amarelo também, para conseguir dar uma sensação esverdeada. Essa sensação esverdeada é quando está próximo, assim, ó. Mas não muito próximo. Porque quando chega próximo aqui, daí a gente já começa a fazer assim. A gente já começa a colocar mais amarelo e mais branco, porque aí a gente começa a enxergar as pastagens, os capim, entenderam? Então, a gente vai fazer aqui a base primeiro, ó, conforme vai indo para lá, vai misturando, ó. Tá vendo? Isso para cá também. Isso aqui é a base, quando eu vou fazer os matos aqui em cima. Enquanto tá nessa fase aqui, tá infantilizado a pintura, porque a gente não fez luz, não fez sombra, não fez nada. A gente só fez uma base. E essa base eu vou trazer ela, deixar mais amarelo ainda, mais verde claro ainda, e vou trazer até aqui, ó. Até aqui. E aí, minha filha, como é que tá a imagem? Tá boa? Tá parecendo bem? Ficou bom com a filmadora? O que vocês estão achando, gente? A filmadora, em questão de cor, ela é muito melhor. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui. A Val que tá patrocinando a tela, olha lá. Tá vendendo por duzentão. Ô louco, muito barato. Mas já que você falou ao vivo aí, agora tem que ser, né? Boa noite, Carlos Vituli. Obrigado, meu amigo, pela presença. Bom é que dá para aprender bastante. Já li ali da Mônia. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio Matos. Essa tela vai ficar maravilhosa. Obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. O chat tem hora que ele para, não roda para baixo. Quem tiver interesse na tela, entre em contato pelo WhatsApp aqui. Eu quero comprar essa tela, como faço? Sidney, oi Sidney, aí ó, a Mônia deu aí o link aí. Vai ficar bem linda essa tela, vai ser feita acho que em umas 3 lives, porque eu vou fazer bastante detalhe. Inclusive é uma tela aí que custar muito mais de 500, mas eu, sei lá, estão vendendo por 200 hoje. Só para a Val que inventou, né? Fui compartilhar, peguei só 2 propagandas. Só 2, Sueli. Mas então tá fraco propaganda, tem que ter mais. Tô brincando, gente. Propaganda. As propagandas, gente, ó. Vocês não brigam com a propaganda, não, sabe por quê? Porque essas propagandas é chato. Eu também, quando eu vou ver o YouTube, dá uma raiva das propagandas. Mas as propagandas que faz, se não fosse essa propaganda, aí não tava no YouTube. A gente não tinha live. Porque a gente ganha um pouquinho, né, do YouTube, né? Então, com as propagandas. Então,
Fazer o quê, né? Várias vezes, a hora que eu ia xingar a propaganda, eu lembrar disso. Ficar bem quietinho, quietinho no cantinho. Não, tá bom propaganda, ô propagandinha. Mas é chato mesmo. Eu não gosto também não, mas fazer o quê, né? Então, gente, ó. Aqui nós vamos trazer um verde. Mais amarelo para ficar mais verde. Só que eu vou queimar esse verde com um pouco de vermelho. Ó. Vamos colocar toda essa parte aqui verde. É uma base. Isso aqui é base. Depois nós vamos fazer dos detalhes, né? Eu vou começar a fazer um pouco de detalhe já antes de fazer o fundão aqui mesmo. Pra animar, né, gente? Senão a gente fica vendo assim, uma live inteira só fundo. Vamos fazer algumas coisas já, né? Ó, um vermelho, azul e o amarelo. Pra gente fazer um verdão, sim, queimadão, verdão. Não é um verde, verdinho, churuca, não. Agora eu vou pegar já o pincel e vou tentar não, eu vou fazer mesmo. É umas luzes ali alguns detalhes aqui no campo, né? Então é o seguinte, como a luz, nós nunca devemos esquecer da direção da luz. Então se a luz está fazendo assim, então tudo que está nesse lado aqui, evidentemente, vai estar mais claro, né? Então eu vou fazer pegar o branco e colocar nessa corzinha que nós usamos na montanha lá, ó. Só que só o branco não quero. Eu quero que fique um pouquinho de cor. Ó, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho. Só que é coisinha mínima. Para dar uma nuance, assim, né? E essa nuance daí a gente vai trabalhar. Ó, ela tem que ficar mais escuro do que lá aquela do fundo, mas mais claro do que aqui. Então isso significa que nós vamos ter que colocar um pouquinho mais de azul. Ó. Aí a gente vai trabalhar. Ainda tá igual. Vocês entenderam, gente? A luz aqui ela tem que estar mais escura do que a montanha lá do fundo, mas ela tem que estar mais clara do que essa uma que a gente está fazendo. E aí tá duro de clarear, mas na clareia. Ó, vocês ainda tem que continuar vendo a silhueta da montanha da frente aqui, porém iluminado, né? Tá vendo? E essa mesma cor aqui a gente vai trabalhar nesse lado de cá. Aqui mesmo tá muito bicudinho. Vamos dar uma quebrada na forma aqui pra gente deixar mais com cara de natureza, né? Aí a gente já começa a criar um volume. Aqui o branco puro, amarelo e o vermelho ali, né? Pra gente fazer uma corzinha de pele bem clarinho. Ó. Acho que já dá. Essa cor de pele bem clarinha, ela tem que estar mais clara que a montanha aqui, mas mais escura que o céu. Você entendeu? Ela tem que estar no meio. Porque a gente tem que fazer a luz e a luz tem que, ainda assim, na parte da luz ainda tem que ficar mais escuro do que a parte do céu. Vocês entenderam agora por que o horizonte é clarinho? Por que a gente enxerga nu? É um degradê, vai escurecendo conforme vai subindo, né? Então, gente, explicando bem, porque eu quero ver esse quadro. Eu quero ver o povo postar lá no grupo do Telegram. Qualquer grupo aí, né? A pintura desse quadro. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, onde que vocês vão ter acesso aos riscos, né? Aí aquela história, por que Zé no Telegram? Por que não é no WhatsApp? É porque no Telegram pode ter até 300 mil componente, né, integrante. No Telegram você pode compartilhar um vídeo de 1 hora de duração. Lá tem muito mais possibilidade das coisas. Eu posso mandar uma videoaula inteira lá que vocês vão poder ver lá. Outra novidade que vai ter aí também, gente, é que tem muita gente que quer ser membro VIP do canal.
Mas não tem, não consegue, porque é o YouTube que faz, né, os negócios aí. E eu tô criando um sistema aqui que vai dar certo para para as pessoas que não conseguem ser. Mas ainda essa ainda não tá pronta ainda. Muita novidade para quem é membro VIP. Estava muito parado no nosso membro VIP, né? Agora vai ter acesso a risco de graça ao editor de cenário, vai ter acesso a um punhado de coisa. O membro VIP agora vai ter muito conteúdo para ele. Então, nós já criamos aí um volume. Agora nós vamos fazer aqui os detalhes. Eu vou fazer uma montanha mais próxima aqui, um relevo aqui, ó. Esse relevo ele já tem que estar assim escuro, ó. Porque só que não. Aqui que é a hora de eu explicar umas coisas para vocês. Quer ver? Deixa eu pegar um pincel certo aqui. Importante, gente. Presta atenção nesse que vai ser importante. Deixa eu dar uma bibliotadinha ali no chat. Corcovas de camelo, Sueli. Corcova de camelo, né? Sim, Sueli. Boa noite, amigo. Boa noite, Humberto Bagatinho. Obrigado, meu amigo, pela presença. Um dia o Humberto vai ficar aqui com nós. Nós vamos fazer live e ele vai estar ao vivo. Ele mora aqui pertinho de casa, ué. Então é isso, gente. Ó, aqui agora é aquela montanha que está próxima da gente mesmo. Ó. Só que ela é escura porque tem vegetação nas partes que tem capim, né, grama, assim, é tudo claro. Então é o seguinte, gente. Quando vocês estiverem aí olhando na paisagem aí, vocês olham que todas as árvores grandes, altas, são verde escuro. E as árvores baixinhas, capim, quer dizer, os matos, as vegetações, então, como é que fala? Rasteira. As vegetações rasteiras são tudo clarinho, mais claro. Ó, aqui a gente vai sugerir umas vegetações altas, né? Então é assim, tem as vegetações altas, né? E as vegetações baixas. As altas a gente faz tudo um pouquinho mais escuro. Aqui eu já deixo aqui aparecendo um pouquinho a silhueta das árvores, porque são uma mata aqui, uma leve montanha e uma mata. Ó, um pouquinho de detalhe que a gente faz, não tá, é pouco detalhe. A gente já começa a sentir a profundidade, vocês entenderam? E tudo tá na cor. As cores têm que estar certas, senão vocês não vão conseguir aí dar aquela sensação de profundidade. E essas manchinhas aqui que eu tô fazendo, deixa eu fazer mais escuro um pouquinho. Azul com amarelo a gente faz um verde. Hoje eu não estou usando aí ó, o preto, porque eu quero mostrar para vocês que é possível fazer pintura sem usar preto. Sem usar, eu gosto de usar, mas sem usar também dá. A gente faz todos os escuros, faz tudo. Então, ó, a gente faz aqui sugere aí umas vegetações, umas árvores, ó. Conforme vai avançando lá para frente, vai diminuindo, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais de vermelho aqui para a gente queimar um pouquinho esse verde, ó. E conforme vai ficando mais longe também, a gente vai deixando cada vez mais azulado, ó. Vocês entenderam? Vai ficando um pouquinho mais claro, um pouquinho mais azulado, mas ainda assim tem que superar o que está lá de força, né, no escuro, né? São esses detalhes que faz você sentir profundidade. Sabe aquela coisa que você olha, aquele quadro, você olha, dá a impressão que você pode entrar ali e tal. Dá a impressão que dá para você entrar na tela, é isso. É perspectiva de tons, perspectiva atmosférica, quem quiser falar perspectiva tonal, fala também. O importante é entender o que é, né? Tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho mais escuro, um verde, um
pouquinho mais escuro aqui. Essa parte aqui, ó. Tá vendo por que não pode usar muita tinta, ó? Quando tem bastante tinta, daí a gente tem dificuldade para colocar aí a tinta, ó. Pode escurecer que ainda quer ficar claro. Aqui mesmo já exagerou um pouquinho de tinta, já ficou meio difícil. Ó. Tá vendo? A gente começa a sentir aí as vegetações. Só que tem um detalhe. Se a luz está assim, então, obviamente, cada vegetação dessa vai projetar uma sombrinha. Ó. A gente vai fazer várias. Só que aí, seguinte, eu vou fazer mais um relevo aqui, ó. Então, pra gente aí poder representar direitinho, né? A profundidade, né? A sequência, né? Eu vou escurecer aqui, ó, daí conforme vai subindo, vai clareando. É um chão, um relevo, né? Cadê meu solvente? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar fazer um verde claro novamente aqui. E vamos dando umas pinceladas descendo assim, ó. Vai lá. Umas pinceladas descendo assim pra gente sugerir ali a curvatura do terreno, né? Só que é bem discreto. Não é para ficar descendo, fazendo risco, assim, não. É só uma sensação que vem descendo, assim, ó. Para a gente sentir ali uma profundidade ali, né? E aí a gente vai pegar uma cor bem clarinha aqui e vai dar uma destacada aqui, ó. Entendeu? Como que a gente cria um volume, um relevo. Então, gente, eu não estou mais preocupado em terminar a tela. Eu estou preocupado em explicar para vocês. E quem tiver querendo aprender, vai vibrar com isso, né? Porque... Hã? Ô, minha flor. Ó, chegou a Val aqui com um cafezinho. Derrubei tudo aqui, um negócio aqui. Pegue. A sorte que é água suja. Pessoal, pensaram que não ia ter hoje, hein? Café com leite para vocês. Vendido, Já? Oh, que beleza. Obrigado para quem comprou. Quem que foi? É. Obrigado. Vai ficar bem bacana esse quadro. Isso aqui é lá atrás. A hora que a gente começar a criar aqui na frente, daí vai ter aqueles contrastes, aquela coisa bem forte. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Boa noite, Zé, Val e a todos. Geise Martins. Obrigado, Geise. Tom Jesus. Boa noite, professor Val. Boa noite, Tom. Cadê o pão de queijo? Pão de queijo, gente? Hoje não tem pão de queijo. Ó, mas tem cafezinho com leite, ó. Tem até leite de nenenzinho em pó ali hoje. Mas eu não tomei porque aquele lá já começou a dar umas dores de barriga em mim. Zé, poderia dar mais aula de tela de pintura gratuita? Deixa eu ver aqui. Eu preparo de tela. Boa noite, boa noite. Como é que é? Otaku Studio. Boa noite, meu amigo, minha amiga, não sei, né? Mas, ó, tem muita aula grátis aí já no canal, viu? Tem aulas, nossa, mas tem aulas de graça aí. Vocês vão lá no meu canal, vão lá, tem as playlists lá, vocês vão escolhendo lá, tem coisas que... acho que tem mais de 500 vídeos lá. Pessoal, aqui, ó. Enquanto eu vou tomando aqui, eu vou dando uma lida aqui. Você usa algum tipo de preparo para a tinta não vazar na hora de dar para o cliente? A gente espera secar um pouco, né? Porque a gente não pode enviar uma tela molhada que vai borrar. Então, a gente
espera secar um pouco, o cliente tem que ter um pouco de paciência, porque é melhor esperar um pouquinho e receber a tela seca do que levar, mandar molhar e chega borrado lá, né? Então, pessoal, a tela, a tinta a óleo demora aí uns... Quando, dependendo do clima, uma semana demora, dependendo do clima, né? Tem vezes que demora aí mês, 20 dias. No inverno chega a demorar até um mês. Esse que eu tô pintando, que você usa com suporte, eu tô pintando em cima de uma mesa inclinada. O meu chat tem hora que ele trava. Não é que ele trava, ele para de rolar. Daí a gente tem que ficar rolando aqui com a mão. Helena ali, muito bonita. Amanhã avise-me de novo. Vai ser segunda-feira a continuação. Boa noite, Zé e vai a todos. Boa noite, Leise Martins. Boa noite, professor Ival. Tom Jesus, boa noite, meu amigo Tom. Agora tem um nome aqui que eu não entendi nada. 2012. Eu vou chamar de 2012. Cadê o pão de queijo? Ah, já li isso. Boa noite, mestre. Silson Donizete. Boa noite, Silson. Bom demais da conta, sou. Isso aí, gente. Bom demais pintar, né? Então vamos lá. Deixa eu terminar de tomar o café aqui para nós mandar brasa, né? Aqui, ó, nós fizemos umas montanhas pequenininhas. Mas a gente costuma fazer umas montanhas grandes também. Então vamos lá. Já bebi, já tô com a pancinha alimentada. Opa, o que é que eu tava fazendo mesmo? Ah, essa aqui era da nuvem, né? Tá, já que borrei aqui, então vamos fazer mais um vulto de nuvem aqui. Mais em primeiro plano aqui. Mais ou menos, porque aqui a gente vai fazer uma árvore, né? Vocês entenderam, gente? Às vezes a gente dá uma pincelada sem querer lá e aquilo lá sugere alguma coisa. Então, voltando para a pintança. Agora a gente vai fazer aqui um relevo, né? A gente vai dar um destaque. Cadê minha prancheta? Aqui. A gente vai dar um destaque ali, ó. Mais ainda no ponto culminante ali, ó. Uma cor bem clarinha. A gente vai fazer uma luz ainda mais destacada aqui, ó. Para a gente sugerir o relevo do terreno. Então, é esse jogo de luz, de sombra, que a gente cria o volume do terreno, que a gente cria aí a sensação de profundidade, né, de dimensão. Então aqui nós temos a parte que está próxima já, que é um tipo de uma pastagem que a gente vai fazer. A gente dá umas pinceladas para não ficar chapado, para a gente criar o volume do terreno. Ó. Então, se vocês olham aqui, vocês já sentem que foi embora para lá, né? Agora tem uma coisa aqui que eu quero fazer. Eu quero subir um pouquinho na montanha aqui, ó, o capim. Porque essa montanha, embora esteja escura, com vegetação alta, tem parte nela que também subiu, né, as pastagens aqui, né? E isso vai ajudar a gente a criar uma sensação aí de profundidade, né? De realidade também, né? Eu tô pintando com tinta a óleo, gente. Porque geralmente as pessoas perguntam, né? Agora ninguém perguntou, mas eu tô falando. Ninguém perguntou, mas eu tô falando isso mesmo. Agora a gente faz novamente aqui o detalhezinho que pra gente sentir ali, ó, a, as árvores, né? A gente perceber que tem árvore aqui nessas montanhas. Essa aqui é uma colina, na verdade, não é uma montanha, né? Assim, grande.
É uma colina. Aquelas montanhas próximas que estão perto, né? Que são apenas um relevo, nele um monte. Inclusive, né? Tem tanto nome, tem montanha, colina, serra, monte. Eu nunca vi tanto nome. Tem que mais? Pico, um dia eu tava contando aí, mas tinha muito. Né? Mania de brasileiro, né? Colocar muito nome numa coisa só. Uma leve sombrinha. Agora aqui também, gente, a gente vai fazer uma vegetação aqui. Só que aqui acho que eu vou pegar o pincelzinho de pelo de lobisomem filhotinho. Eu fico economizando os pincelzinhos de filhotinho de lobisomem, porque quando vai caçar o lobisomem para pegar o pelo, quando é do lobisomão, às vezes até que não é tão difícil, mas quando é do filhotinho dele, aí o bicho pega. Bom, parar de falar tontice, vamos partir para pintar. O negócio é sério, gente. O negócio aqui é sério. Ó, vamos fazer um verdão escuro. Um verdão escuro. E vamos trabalhar aqui nas vegetações próximas. Esse pincel aqui, ó, não é assim, não. Vamos apertar ele, dar um movimento aqui para a gente conseguir criar aí bem certinho a sensação das vegetações, ó. Não são árvores altas, são arbustos, né? Aí a gente dá uma ampliadinha numa, né? Se a gente ficar fazendo assim, ó, ela vai misturando com a tinta de baixo. Então a gente tem que colocar ali um cuidado para manter, né? E é assim a gente consegue criar a sensação das vegetações. Mesmo sem fazer sombra e luz nessas árvores, você já vê elas, né? Sente que tem árvore ali. Pincel arrepiado, gente. Aquele pincel que arrepia lá, vocês não jogam fora, não. É ele que é bom. Depois que fica ruim, daí que fica bom. Tá. Agora, para a gente não ficar preso numa coisa só, vamos já traçar um pouco algumas coisas aqui, né? Essa árvore mesmo aqui. Deixa eu ver se tem um pincel aqui mais adequado para fazer essa. Tem o pelo do lobisomem. Isso aqui já é do lobisomão, aqui, ó. Esse aqui é o pelo do lobisomaço. Aquele um que é difícil de coletar os pelos. Deixa eu pôr mais amarelo aqui. Ô, louco! Então, esse amarelo aqui ele é um pouco mais transparente, ó. Ele é um pouquinho mais transparente. Só que ele é forte, ele é que nem o amarelo indiano. Nós vamos usar ele para fazer um verde escuro. Por que eu uso esse mais transparente? Porque ele não vai clarear, ele simplesmente vai dar cor. Ele vai dar cor, mas não vai clarear. Agora eu coloco um pouquinho de vermelho, aí a gente consegue uma cor escura, ó, praticamente preto. Se quiser faz até o preto, mas nós não vamos fazer agora não. Aí a gente vem fazendo aqui, ó. Vamos passar a base aqui primeiro, né? Ó, pincel de pelo de lobisomem, ó. Só rela, ó. Ó. É assim. Não é bater numa posição só, não. Aqui, ó. Vocês batem assim, 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 assim. Conforme vai virando, vocês vão virando também a posição, ó. Sim. Vocês entenderam? É isso que dá a sensação de volume. Ó. Vamos deixar mais escuro ainda.
Ó, vou deixar ela destacada, depois nós faz luz. Depois vai ter uma cerca aqui e tal, então a gente tem que estar sabendo tudo que vai fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou exagerar um pouquinho mais de vermelho nesse verde e um pouquinho mais, só que eu não quero sujar não quero sujar esse amarelo aí não. O amarelo é muito facinho de sujar. Então eu vou pegar um pouquinho com as paletas, colocar aqui, ó. E vamos fazer um verde mais avermelhado, um verde mais, para não ficar muito, aqui mesmo eu vou colocar um pouquinho mais de avermelhado, ó. Porque senão vai ficar aquele verdinho muito sem graça. Isso aqui é um fundo, né? Depois a gente vai voltar aqui fazendo os detalhes, né? Aqui vai ter, ó, bastante. Eu vou fazer primeiro aqui um fundão aqui, ó, depois a gente vem fazendo os acabamentos, né? Vermelho e azul. Para a gente criar umas tonalidades diferenciadas, né? Para não ficar aquele verde. Porque assim, se a gente fizer só pegar um verde, tá. Quando vocês vão na natureza, vocês vão ver a árvore de várias tonalidades de verde. Não é só um verde que existe. Tem algumas que são até meio acinzentadas. Então a gente tem que levar em consideração isso. A gente tem que fazer variações de verde. Senão fica tudo aquele verdão só. Não dá, né? Nós vamos fazer aqui um pé de ipê. Bem colorido. Bem bonito. Aqui a sombra da árvore, da vegetação. A gente também já vai fazer, vai por essa cor aqui, ó, porque aqui a casa vai fazer uma sombra. E vai ser uma grama aqui, então a gente já vai colocar essa cor escura aqui. Já fica a parte da sombra mais ou menos pronta. Tô fazendo assim porque a tinta veio tudo aqui em cima. Então, a gente já fez aqui praticamente a sombra. E aquela parte, essa parte aqui vai ser a parte da luz, né, ó. A gente vai trabalhar a luz aqui. É a grama. Mas só que não é a hora ainda não. Eu só tô fazendo um pouquinho assim para vocês já saberem o que vem, né, depois, né. Então eu vou dar umas pinceladas aqui nos lugares onde tem a luz já. Deixar mais ou menos, né, claro, né. E agora a gente vai colocar as cores nessa estrada aqui. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Até que a tela está deslizando, até que está indo bem. Deixa eu ver se eu acho o pincel limpo. Limpo, limpo. Não tem, né? Mas a gente tem uns mais ou menos. Por mais branco. Nós vamos fazer uma cor meio acinzentada na terra. Como é que a gente faz uma cor cinzentada? Branco. Pega esse verde aqui mesmo, ó. Põe um pouquinho mais de vermelho nele. Um pouquinho mais de amarelo. Pra dar uma tonalidade. Não precisa ser assim também, né? Aqui ficou meio averdeada. Então vamos tacando tinta aqui até a gente chegar na cor. A gente quer uma cor meio sujinha, assim. Não é um cinza, na verdade, né? Uma cor meio sujinha. Um pouquinho mais de azul. Opa!
Acho que essa cor aqui tá boa. Um pouquinho mais de vermelho. Um pouquinho mais de azul. A gente vai fazer uma base. Aí. Agora tá dando a cor que eu quero, ó. Isso aqui. A gente faz todas as cores, mas só que tem que tomar cuidado, porque não é assim tão fácil de fazer, não. Eu acho que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço uma estradinha de terra aqui ou eu faço uma estradinha calçada. O que vocês acham? Pessoal, dá uma dica, dá uma ideia aí. Pessoal, vamos lá. Oi, Shirley! Que bom que você está aqui. Obrigado pela presença. A Shirley Rosas do Brasil. Vamos lá visitar o canal da Shirley. Rosas do Brasil, pintura de rosas porcelanizadas. Bacana. Bom demais a conta. Mais um presente. Parabéns, Silson Donizete. Obrigado, Silson. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Zé Arantes, Ival e a todos da live. Boa noite. Alda Lemos, boa noite, Isabel Henrique. Boa noite, Alda. Boa noite, Shirley. A volta respondendo a Shirley. Boa noite, minha fada dos pincéis. Como se chama o canal do senhor José? A Mônica mudou o canal, meu canal, Mônica? É Professor Arantes. Se digitar Zé Arantes também, acho que vai achar do mesmo jeito. Então, olha, vamos lá. Nós vamos fazer essa mesma cor um pouquinho mais escuro. Pra gente sugerir a sombra aqui no chão, né? Eu acho que vamos fazer uma estradinha de terra mesmo, né? Estrada de terra combina com a natureza. Isso aí, vamos fazer estrada de terra. Azul, vermelho. E um toquinho de amarelo. Fazer a sombra no chão aqui, ó. A gente vai fazer tudo mais ou menos hoje, né? Depois a gente vai acertando, né? Agora a gente vai fazer a sombra também aqui, né? Da margezinha, né? Do capim. Hoje vai ficar assim, só só praticamente, né, o fundo. Alguns detalhes eu fiz, né, pra gente animar, né, gente? Senão a gente fica desanimado. Aqui eu vou fazer uma parede meia escura, porque ela tá no lado da sombra. Segunda-feira, gente, vai ser a continuação. Vocês fiquem atentos aí, quem tá acompanhando. Como é que eu fiz essa cor aqui? Aqui não tem regra. Aqui, se vocês quiserem fazer uma casa amarela, faz. Se vocês quiserem fazer uma casa verde, faz. A cor que vocês quiserem. Só que não pode esquecer que o lado da sombra é o lado escuro. Se fizer amarelo, o amarelo vai ficar aqui. Aqui vai ficar a cor mais escura. Um ocre, né? Só que essa cor escura, é depois que a gente faz os detalhes de luz, daí que ela valoriza. Enquanto a gente não tem os detalhes, ela fica sem graça. Tá tão gostoso pintar aí que dá vontade até nem parar, né? Deixa eu ver que hora que é. Ah, tá cedo ainda, dá tempo de pintar bastante coisa. Eu não gosto de ficar muito tarde mais nas lives porque a gente cansa, né? Eu pinto muito, daí a gente. Às vezes a gente tá pintando ali, a gente já tá com o braço doendo.
Então é isso. Aqui a gente vai trazer aqui essa beiradinha. Eu vou fazer um pouco mais claro aqui para poder enxergar, né? Vou diferenciar a parede da casa. Vou colocar um pouco de vermelho para dar uma, para não ficar muito sem graça. Conforme vai vindo para cá, a gente vai espalhando. Então a gente tem que deixar a divisa, né, parecer. Lili Freitas. Hoje eu não vi a nossa escritora, cadê ela? Todas as lives ela tá ela tá presente. Ó, gente, agora na parte de cima. Aqui de baixo é mais oculto um pouquinho, né? Então a gente vai escurecer um pouquinho mais. Aqui a gente vai escurecer um pouquinho mais, porque mesmo estando já tudo meio escuro aqui fica mais escondidinho, porque fica debaixo do beiral. Então a gente vai dar uma escurecidinha maior. E essas pinceladas aqui, ó, vocês podem depois manchar mais um pouquinho. Por exemplo, a gente pode dar umas manchadas, se quiser deixar a casa mais antiga, né? Mais velha. Depois a gente mancha melhor. Vamos só fazer mais ou menos para a gente poder já ter uma certa noção como é que vai ficar, né? A gente vai fazer aqui acho que um escurão aqui de azul. Tá meio marrentinho, mas não tem problema. A gente já vai colocar aqui um fundo. A gente vai deixar preparado, né, para a próxima, né? Uma porta azulona. E esse lado ali é o lado que está pegando mais luz. Então a gente vai colocar essa mesma cor que a gente usou aqui, só que agora mais com bastante branco, né? Então eu vou fazer umas tonalidadezinhas aqui meio cor de burro quando foge. Mas vocês fazem aí a cor que vocês quiserem. Desde que esteja a sombra no lugar da sombra, luz no lugar da luz. Esse pincel tá meio pequeno para fazer isso, mas até eu pegar outro lá, tal, vai ser vai demorar o mesmo tanto que a diferença daí da economia vai ficar de lavar o pincel e procurar outro pincel. Tá, aqui a luz, parte clara. Aqui vocês, se quiser deixar a casa rústica, vocês dão uns toquinhos assim de pra lá e pra cá, né? Pra vocês dão a sensação de que a parede aqui tá meio quebrada, não tá uma casa assim novinha, né? A casa velha. Por que será, né? Que quadro, ninguém gosta de casa velha, mas nos quartos não quer casa velha, né? Divina Costa, boa noite, Zé, boa noite a todos. Boa noite, Divina. Segunda-feira iremos mostrar alguns quadros. É mesmo, nós temos mais quadros aqui para vender. Nós temos bastante quadro. A gente pinta muito. Nós temos quadro para mostrar para os pessoal aí que estão querendo comprar. Nós vamos vender tudo barato. Fazer tudo fazer o Black Friday, Val. Vamos fazer o Black Friday dos quadros aqui. Que agora vai entrar o Black como é que fala? Black Friday. Nós vamos fazer também. O que você acha, Val? Nós vamos fazer Black Friday. Para nós vender. Uma sombrinha ali. Aqui eu não fiz nada porque nós vamos fazer
uma vegetação, né? Agora eu vou fazer uma cor de telha. Como é que eu faço cor de telha? Eu vou misturar separado para vocês verem, porque eu posso já fazer assim que com um pouco de branco que já dá a cor da telha aqui, porque já tem o verde aqui, né? Então é assim, um vermelho, um amarelo, para dar um certo laranja, e dar uma queimadinha com um azul aqui, ó, para ficar cor de telhão. Daí vamos colocar o escuro primeiro, depois nós vamos vir com luz por cima. Então vai ficar feião, ó, que a gente colocar o escurão aqui. Mas depois a gente vem com a luz, fazendo aquele detalhe, né? Aí que vai ficar bonito. Aqui é a parte do fundão. Tá vendo? Pouquinha coisa que a gente faz já começa, né? Surgir o efeito, né? Bastante detalhe nessa pintura, gente. Como é que tá? É, tem bastante quadro. Aqui tem umas pinturas que não foi feita em tela. Foi feita em superfície, só o tecido da tela. Essas a gente vende bem baratinho mesmo. É os mais baratos ainda. Agora a gente já vai trazer. Vamos fazer aqui terminar o a grama aqui, né? Terminar não, vamos já deixar bem sugestivo já, né? Algumas coisas aqui eu já vou fazer luz já, né? Por exemplo, aqui mesmo eu já vou trazer uma luz aqui já, ó. Primeiro a gente coloca um escuro com pouca tinta, né? Como eu falei. Depois vem trazendo as luminosidades. Vou trazer até aqui, assim. A gente pode variar um pouquinho aqui no chão, não precisa ser tudo a mesma corzinha, né? Pôr um pouquinho pôr um pouquinho de vermelho, um pouquinho de. Pra dar aquela variaçãozinha, não ficar tudo muito igualzinho as cores. Depois vai ter os IP, vai cair as florzinhas em cima. Ixi, tem esse quadro aqui é detalhado, não é assim tão fácil não. A gente vai subir um pouquinho com a cor da estradinha.
fazendo umas mesclinhas, né? Pra gente sugerir a margem ali. Agora com o pincel de pelo de lobisomem. A gente vem fazendo aí um pouquinho de azul para fazer o verde bem clarinho. A gente vai trazer a parte de luminosidade onde que pega o sol, né? Ó, é só relando o pincel, gente. Não é batendo no que nem louco, não. Parece que tá com raiva, assim, não. Tem que bater, tem que colocar ali com carinho, para fazer as coisas delicadinho, bonito. Eu não sei se a resolução da câmera está mostrando direitinho os detalhes aqui. A gente vai dar umas pinceladinhas aqui no meio para a gente sugerir umas graminhas. Tudo básico por enquanto. Depois a gente vai fazer melhor, né? A gente vai refinando. Esses refinos a gente usa fazer mais depois que a tinta já esteja meio seca. Mas aí eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa para vocês já ir podendo visualizar o quadro, né? A gente já vai sentindo, né? A emoção de ver, né? As coisas acontecendo já. Renata Lopes. Olá Zé, olá Val, linda paisagem. Bucólica. Obrigado, Renata. Vamos fazer aqui uma beiradinha. Então é isso, gente. Fazer os detalhezinhos, né? Que tinha antigamente, né? Tem até hoje, né? Vou fazer mais ou menos aqui pra gente já poder sentir no drama. Endireitar, né? Tem muitas coisinhas que a gente vai endireitando conforme vai pintando. Já está prometendo lindeza. É, Xirta. Vamos ver, né? Se vai cumprir a promessa. Bom, cadê o meu pincel de pelo do lobisomem? Esse é o problema do pincel de pelo do lobisomem. Ele fica meio encantado, daí some.
Agora eu já vou simular uma luz aqui, ó, na árvore. Colocar um pouco de vermelho para o verde não ficar aquele verdão. Só que agora já é a cor clara, né? Opa! E a gente já vem ali fazendo uma luz nessa árvore aqui, ó. Vou tirar a tinta de um lado aqui, ó. O excesso. Vou até passar aqui no paninho. Eu quero que a tinta fique no lado de cima, aqui, ó. Vermelho. Sim. Aí eu tiro o excesso de um lado. E o lado que está com a tinta em excesso é o lado que vai ficar direcionado para luz, né? Ó, a gente tem que criar o movimento. Não é bater o pincel sempre na mesma posição, a gente tem que ir virando o pincel também. Ó. E não pode esquecer que a luz é só onde está no lado da luz. Às vezes a gente acha bonitinho que quer fazer em volta inteiro, daí acabou, né? Acaba a graça. Depois ainda vamos fazer mais detalhe ainda. Isso aqui é só o começo, né? O detalhe básico, né? Pra gente já sentir ali o drama. Agora aqui eu vou fazer uma cor diferenciada. É um verde claro, mas não tão amarelo, mas também não tão verdinho, né? Vamos misturar a cor. Vamos deixar aqui meio um pouquinho mais pendendo para azul, para a gente fazer aqui uma espécie de vegetação diferenciada. É como se fosse uma outra qualidade de arbusto, né? Agora a gente pode pegar a luz mais intensa ainda, ó, com um pincelzinho fininho. Isso aqui não é para fazer hoje, é coisa que a gente faz quando tá mais seco, mas eu quero fazer um pouco hoje mesmo, para vocês já sentir aí o volume, assim, ter uma noção, né, do que vai, como é que vai ser. Ó, tirar a sensação de redondinho, assim, ó. Sabe aquela luz mais destacada, bem na pontinha. Também, porque aqui tá pegando luz, ó. Porque é assim, gente, a árvore é cheia de galho, e cada galho tem uma massa, né, de folha, um volume de folha, então a gente tem que representar esse volume. Ó. Tirar o redondinho, dar uma variadinha para deixar ela mais natural. Isso aqui quando a gente está fazendo, que não está ensinando, a gente faz assim, ó, rapidinho. Mas aqui, se eu fizer rapidinho, vocês não vão entender o que está acontecendo ali, né? Então,
Vamos fazer com calma. Ó, dá aquele toque de luz bem contrastante. Ó. Aqui embaixo, ó, como eu estou fazendo, simulando uma vegetação diferenciada, eu estou dando as pinceladas um pouquinho mais grossas. Ó. Porque daí eu quero dar a sensação que é uma outra, um outro arbusto, uma outra espécie. Com as folhas um pouquinho maior. E pode variar. Por exemplo, vocês podem colocar um arbusto colorido também. Eu não gosto muito de colorir quadro, não, porque nós já vamos fazer um colorido aqui bonito aqui do, do IP. E se a gente começar a fazer muito colorido, você vai perder a beleza do IP. Vocês entenderam, gente? Então nós temos que deixar o quadro meio mesmo nos tons normais para a gente evidenciar esse IP, essa cor do IP. É isso aí que é o nosso objetivo. Agora vamos fazer a luz mais contrastante também para essa daqui. Então nós vamos fazer os pontos culminantes de luz. Como aqui já é outra vegetação, não é igual a essa. Então eu vou também variar um pouquinho a forma, ó, da pincelada, ó, e da forma do arbusto também. A gente tem que pôr na cabeça que cada arbusto tem uma cor e tem formas diferentes. E se a gente fizer tudo igualzinho, redondinho, de um jeito só, daí fica assim, a gente olha na paisagem e fala, o que será que tem nessa paisagem que eu não estou gostando? Fica faltando coisa. Poderia pegar um pincelzão grandão e fazer isso aqui, mas eu sei que tem gente que depois vai bater meio na sem lógica, né? Quando está acostumando, não está acostumado ainda, vai se perder. Agora, se não, vocês já estão acompanhando pinceladinha por pinceladinha, tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá vendo? A gente vai criando a realidade do quadro. Deixa eu ver que hora que é, gente. Acho que já está na hora da gente parar, né, meu povo? Mas olha, já tá lindo, mesmo assim cru, já tá lindo. Nós vamos fazer esse quadro aqui ficar maravilhoso. Vai ter a carroça, vai ter cavalo, vai ter as luzes do sol pegando nas árvores, né? A hora que fizer esses troncos escuros aqui, ó, daí tudo aquilo lá vai lá para trás. Até vou dar uma pincelada já aqui. Não é a hora ainda, mas não custa nada, né? Uma pinceladinha aqui só para vocês já terem uma noção como que uma coisa leva a outra para trás. Aqui vai ter um. Deixa eu pôr mais vermelho aqui. Tá gostoso de pintar. Não é vermelho, tô colocando vermelho porque depois a gente vai fazer uns misturas aqui e vai dar a cor do que a gente quer. Daí tem aquelas luzes, né, que a gente vai colocar aqui, ó. Mais ou menos, tudo mais ou menos hoje, gente. Agora. Aquelas luzes assim, né? Tronco da árvore. Tudo mais ou menos aqui para você já sentir o drama. Então eu vou parar por aqui, gente. Já chegou, né? Já chegamos, passamos de 1h30 de live. E eu já vi que rendeu, teve bastante coisa aqui no quadro. Então ficamos assim, meu povo. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar novamente aqui umas coisas. Nós temos um grupo do Telegram onde eu coloco os riscos da pintura, em PDF para vocês baixarem. Então, gente, quem tiver querendo entrar no grupo, que vai ter acesso a essas coisas, né? Risco, piadinha regalia vai ter.
E a Mônica colocou aí o link aí do Telegram. O nome do grupo é Fábrica de Artes. Já tem mais de 200 pessoas lá. E lá que vocês têm os riscos, tem as novidades das lives e tal. Entra lá. No mais, meu povo, um abração a todos, boa noite a todos. Dormem com Deus. Até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser. Se por acaso der uma teia, eu faço ainda live esses dias aí, né? Mas não garanto muito não. Enquanto isso, deixa eu ver se tem aqui mais algum comentário novo aqui. Já está prometendo aqui, a Mônica colocou aí o link do nosso grupo. E as novidades que eu estou preparando para vocês. Mas tem coisa linda que eu estou ajeitando para os nossos grupos membros VIPs. Quem for membro VIP vai ficar felizaço, porque vocês vão ter um estúdio de criação, vocês vão poder criar paisagem lá, salvar no computador de vocês, já está pronto o negócio, só que está faltando aqueles conteúdos, né? Daí vocês vão criar, vocês vão articular, milhares de tipo de cena. É só vendo mesmo, não tem como explicar. Por isso que eu tô doido, nem durmo de noite fazendo esses troços. Então é isso, meu povo. Dorme com Deus, boa noite, até segunda-feira, na continuação do quadro. E um abração a todos e fui, né?